Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E hoje vamos encerrar a nossa série de podcasts sobre o Dia Mundial da Música e vamos falar sobre o clássico como ferramenta para a formação humana. Naturalmente que não esgotaremos o tema e muito menos traremos aqui verdades absolutas. Vamos conversar, refletir e, sob a luz da filosofia, buscar ideias que sejam úteis, práticas e, portanto, vivenciais para cada um de nós. Vamos então conversar com os professores Juliandra Lima e Márcio Tcheconello, ambos da sede Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Olá Pedro, olá Danilo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Pedro. Obrigada, Danilo. Bem, Juliandra e Márcio, vocês são dois músicos, um flautista, o outro violinista, profissionais da área, vivem a música de maneira intensa na vida profissional, pessoal de vocês. E vamos falar nesse último episódio sobre a ideia da música clássica. Entendemos a música clássica como uma forma, como um gênero, e vemos que é um mundo assim como a música popular. Portanto, para a gente começar a se aproximar do tema, gostaria que vocês começassem a trazer a ideia do clássico, do que é o clássico, dentro do contexto da música e também o contexto do erudito e diferenciando esses dois elementos. Podemos iniciar com uma expressão bem próxima de nós, que é quando colocamos que essa música é um clássico, ou que é algo que para mim se tornou um clássico. Nessa ideia do clássico, de que é algo válido para nós, vem a ideia de que clássico é algo que perdura no tempo, é algo que foge ao nosso tempo cronológico, que para a época, com certeza, que foi expressada, também aparece como válido às gerações posteriores. É algo que traz em si um modelo, um exemplo, uma referência a ser seguida. Então, o que a gente pode entender hoje como clássico é algo tradicional, algo atemporal, como disse antes, que está fora do tempo. Aquilo que vem para nós como algo qualificado, como uma referência, um padrão, que seja em qualquer campo. Estamos falando aqui da música, mas também pode ser na literatura, nas artes visuais, no cinema, ou seja, em qualquer campo da expressão artística. Também podemos trazer o clássico numa referência romana, lá do latim, onde vem a palavra clássicos, né, da etimologia clássicos, que é algo que se referia a algo de alta qualidade, algo digno de reconhecimento e algo exemplar, algo que inclusive vale ser imitado. Então, a gente pode trazer o clássico como um conjunto de qualidades arquetípicas, ou seja, no modelo platônico, o arquétipo é um modelo, é aquilo que está fora do nosso tempo material, ele não pertence ao nosso mundo material, e sim a esse mundo invisível, o mundo das ideias, onde podemos buscar esses modelos. Então, quando a gente diz que é um conjunto de modelos arquetípicos, são um conjunto de modelos, onde o ser humano pode acessar. Porém, para acessar, a gente precisa de preparação. Uma preparação, então, que podemos fazer para que a gente possa se elevar a esse mundo que é mais elevado, ao mundo que é o mundo invisível, não o nosso mundo material. Na Grécia Clássica, por exemplo, é um período muito frutífero de cultivo de virtudes e valores, ou seja, algo que até hoje nós procuramos resgatar. São modelos a serem resgatados, são modelos a que possamos novamente trazer ao nosso mundo hoje, para que possamos imitar novamente. E dentro desse modelo clássico, né, da Grécia Clássica, vem mais perto de nós o período do Renascimento, que para nós hoje conhecido como justamente esse período
de resgate, esse período que traz para nós um resgate novamente desses valores clássicos, que vêm da Grécia Antiga e que através da arte no Renascimento se trouxe novamente todos esses modelos, e que até hoje temos para que possamos nos inspirar na nossa vida, nos inspirar como seres humanos, de ver, puxa, onde o ser humano pode chegar a partir desses modelos. Então, quando falamos clássico, podemos entender que é um conjunto de elementos que nos remetem à atemporalidade, ou seja, aquilo que está fora do tempo, aquilo que sempre vale, aquilo que sempre vai valer, aquilo que traz a nós, seres humanos, um modelo para a nossa própria humanidade. Outra expressão bastante utilizada é o erudito, né? Nossa, estamos aquela pessoa é um erudito, né, em tal área, em tal assunto. Aqui também vale desmistificar um pouco dessa palavra erudição, que pode, a princípio, nos trazer um elemento de elitista, né, de que são poucos que podem ser eruditos. Porém, podemos entender o erudito como o refinamento dos nossos sentidos, que não é próprio de alguns seres humanos, que é próprio de todos os seres humanos, que quando desenvolvem e refinam os seus sentidos, podem então se tornarem eruditos em qualquer área. Se nós não refinarmos os nossos 5 sentidos, ou seja, nós nascemos com os nossos 5 sentidos, e corremos o risco de permanecermos infantis nesses sentidos se a gente não trabalhar por esse desenvolvimento. Então, a erudição, ela vem de um refinamento dos nossos sentidos. E isso está à disposição de qualquer ser humano, a partir do desenvolvimento humano, né? Desse processo natural do desenvolvimento humano. Você tocou em um ponto, Júlia, muito interessante, essa ideia de elitismo em relação à música clássica, que é uma ideia errônea que nós temos. Eu confesso que também tive muito preconceito com a música clássica ou música erudita, enfim, porque eu achava que era uma música específica de um grupo social, de uma classe social. Quando a gente entende um pouquinho mais historicamente o contexto, a gente entende que música é música. E tudo que vem depois dela, ou seja, os interesses de grupos e de classes, já é um processo posterior. Ou seja, quando um grande compositor do clássico, da música popular, enfim, um grande compositor faz música, ele faz por sua consciência, ele faz para trazer uma mensagem. E isso não tem a ver com classe social. Bom, dito isso, eu gostaria que vocês falassem, a começar pelo Márcio, sobre o período do classicismo e o legado que ele vai deixar para a humanidade. Quando a gente vai buscar em algum canal do YouTube que tenha música clássica e a gente busca esse período em específico que eu mencionei, nós percebemos a sua atemporalidade, ou seja, músicas antiquíssimas ali com milhares de visualizações. Isso demonstra na prática uma força, uma potência que transcende os tempos. Eu gostaria que vocês falassem disso para a gente refletir um pouco mais do que se trata. É legal, Danilo, esse é um assunto muito interessante e sempre me fascinou, né, tentar compreender isso com profundidade. Como a Julie falou, né, a gente pode desenvolver os nossos sentidos e refinando os nossos sentidos, mas também ir refinando o nosso gosto, os nossos critérios, né? Quando o que nós chamamos de música clássica hoje alcança tal grau de atemporalidade e universalidade, é porque ultrapassou essas barreiras de classe social, etc, né? E ultrapassou essas barreiras pelo próprio conteúdo que essa música carrega. Conteúdo de altíssimo nível de refinamento e sofisticação da própria obra de arte em si. Ela não necessita mais de uma influência ou de alguém que diga que ela é válida, que ela é boa, que ela é nobre, que ela é o próprio conteúdo, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, que Mozart, quando morreu, ele foi, no seu tempo, ele e no seu local, né? Ele não estava vivendo um momento onde ele era muito reconhecido, digamos assim. E isso
não impediu que a música dele se tornasse uma música que até hoje, né, é altamente valorizada e reconhecida como, né, uma das maiores expressões da música que a gente conhece em todos os tempos. Também é legal a gente enxergar, né, e perceber que quando a gente caracteriza isso que nós chamamos de música clássica hoje, a gente entende que é mais um dos gêneros musicais que existem, como tantos outros, né? A gente tem o samba, o forró, o rock, etc, etc. Tem milhares de gêneros de música, né? A gente vai abrir o Spotify aí, e a música clássica é só mais uma delas. Porém, algo muito interessante de recordar é que quando essa música foi produzida, né, mais ou menos esse conjunto que a gente chama de cânone da música clássica começa mais ou menos ali a partir do período do Renascimento, né, até os dias de hoje, vamos dizer assim, mas o repertório que é mais utilizado, mais tocado nas salas de concerto, vamos chamar assim, ele se encerra aí em meados do século XX, embora, claro, tenha compositores contemporâneos e tudo mais, mas a maior parte desse repertório abrange esse período. O que é interessante de observar é que quando se produzia essa música, não se estava falando de música clássica, né? O próprio Mozart, Beethoven, Bach, né? Eles não existia essa separação entre música clássica, música erudita e música popular. Era simplesmente música. Então, começa a ocorrer esse fenômeno, né, de canonização, vamos dizer assim, de universalização de uma música que se torna, né, erudita em alguma medida a partir de Beethoven. E é interessante a gente entender esse processo, né, em várias etapas, como a Julie falava, ali no período do Renascimento, né, alguns filósofos, né, ligados inclusive à corte dos Médici, se reuniram a partir de um certo momento para compreender como era a tragédia grega. E nesse processo eles acabaram inventando o que nós chamamos hoje de ópera, né? Se reuniram, inclusive o Vincenzo Galilei, que foi o pai do astrônomo, né, conhecido Galileu Galilei, era um dos músicos responsáveis por essa reunião de artistas, né, e filósofos que se chamou Camerata Fiorentina. Por algumas décadas eles se reuniram para compreender, e a partir desse movimento, e inclusive outras academias filosóficas, artísticas da época, acabaram por sedimentar um conjunto de conhecimentos que aportou ao conhecimento da música em si um grau de relevância e de sofisticação que outras artes já haviam se antecipado, como a própria pintura e a escultura, né? A gente pode ver, por exemplo, que um Rafael, um Michelangelo, né? Esses grandes pintores, como o próprio Leonardo da Vinci, eles despontaram, né, fruto dessas escolas de filosofia do Renascimento, um pouco antes dos grandes compositores, né, que foram oriundos desse mesmo movimento filosófico. Então a gente vai ver, por exemplo, um Claudio Monteverdi, né, os mesmos compositores do Barroco, que são oriundos desse mesmo movimento, surgindo ali algumas décadas depois, ou até séculos depois, desse mesmo movimento que impulsionou, em primeiro lugar, a pintura, a escultura, né? Então é a partir desse momento que a gente começa a ver que a música é carregada desses elementos, né, técnicos num primeiro momento, mas que começam a dar a possibilidade de ganhar esse grau, altíssimo grau de sofisticação, e que, por consequência, ganha esse universo que hoje nós chamamos de música erudita, música clássica, né? E aí, claro, nessa onda, nessa carona, nessa levada, vai surgir logo em seguida esses primeiros grandes compositores do que hoje nós chamamos de período barroco, né? E são Vivaldi, Johann Sebastian Bach, entre tantos outros, né? Handel, por exemplo, né? E aí depois nós temos então esse período que nós chamamos de classicismo. Então a gente tem a música clássica como um todo, né, como todo esse conjunto que começa desde o Renascimento até meados do século XX, mas a gente tem o classicismo, que é um período relativamente curto, que começa ali com os filhos de Bach, né, o Carl Philipp Emanuel Bach,
mas a gente tem esses 3 grandes nomes, Haydn, Mozart e Beethoven, né? Na virada do século XVIII para o início do século XIX, esses 3 grandes compositores que formam, então, esse gênero, né, esse período da música clássica, nós chamamos de classicismo. E logo depois, então, o próprio Beethoven inaugura o período que depois vai se chamar de romantismo, né, com outros grandes compositores, sobretudo da Alemanha e tudo mais, né. E depois o que é muito interessante observar também, que começa a ocorrer no século XX, nas primeiras décadas do século XX, alguns compositores começam a fazer um resgate de outros compositores mais antigos, porque o que acontece? Desde desse período, né, do período barroco, que seria assim o apogeu desse movimento que nós chamamos de música clássica, né, as músicas, assim como hoje, né, eram compostas pro seu tempo. Então, por exemplo, quando o Vivaldi escreveu As 4 Estações, ele escreveu lá... aliás, As 4 Estações é interessante, está fazendo exatamente 300 anos nesse ano, né? Foi escrita exatamente em 1723. Essas composições, elas duravam em torno de 5 anos. Passava-se mais ou menos 5 anos, elas já estavam, digamos assim, obsoletas, pro ponto de vista do gosto musical do seu tempo, né? E aí já se pretendia, né, os compositores já queriam criar algo novo, algo diferente, e assim vai surgindo os novos estilos e período, que a gente chama de estilos estéticos, né? E da mesma forma, então, assim vai no decorrer do tempo, vai surgindo novos estilos e tudo mais. E o que é muito interessante observar, que nas primeiras décadas, então, do século XX, ocorre um movimento que chama neoclassicismo. E esse neoclassicismo pretende, então, os compositores fazerem um resgate dessa música antiga, né? Eles chamam de música antiga, a música anterior a Beethoven. Né? Ocorre dentro desse grande período que nós reconhecemos como, né, a música que abrange a música clássica, mais ou menos 300, 400 anos, é que Beethoven, né, ele se torna um marco muito importante, tanto pela pessoa que foi, né, Ludwig van Beethoven. Ele, através da própria música, do legado dele, mas também da forma de ser dele, do período do contexto que ele viveu, né, ele se torna uma espécie de mito, né. Então, a partir do reconhecimento do legado dele, a gente tem uma espécie de antes e depois de Beethoven, né? Até porque ele viveu esse período de Revolução Francesa, que marca muito a história do Ocidente, né, em todos os sentidos. Então a música dele representa um pouco desse marco, de alguma forma. Então, quando esses compositores do século XX fazem esse resgate da música anterior a Beethoven, chamando de neoclassicismo, a gente vai ter um outro movimento, então, nessas primeiras décadas do século XX, com Prokofiev, Stravinsky, por exemplo, compondo obras inspiradas no barroco, e depois chamam de neoclassicismo. E depois também esse movimento neoclassicista faz esse resgate da música anterior a Beethoven, no caso, mais especificamente ao barroco, né, dando um novo interesse, né? O próprio Mendelssohn já tinha começado isso no século XIX, resgatando a música de Johann Sebastian Bach, né? Então, por exemplo, o próprio Vivaldi, ele não era conhecido até o século XX, né? Quando os compositores começam a estudar e entender melhor quem foi Johann Sebastian Bach, eles começaram a ver que Bach estudava com as partituras de Vivaldi. E foram perguntar, então, mas quem era esse Vivaldi, né? Quem é esse tal de Vivaldi? E foram resgatar e encontrar as partituras de Vivaldi, e aí vai renascendo esses grandes compositores do barroco, ou anteriores a Beethoven, que não estavam, digamos assim, canonizados, como estão já hoje consolidados, né? E aí a gente vai, então, criando todo um conjunto né, consolidando um conjunto de obras e compositores que fazem parte de todo esse grande legado que nós chamamos de música clássica, e é, de fato, um fenômeno na história da humanidade. A gente pode dizer assim, eu não conheço outro fenômeno dentro do campo da música, né, da área da música, em outro momento ou contexto temporal e cultural similar, né, dessa mesma forma. A gente pode dizer que é uma peculiaridade do Ocidente recente, né, sem dúvida.
dentro do que o Márcio comenta, eu vejo como de grande importância para nós hoje fazer esse resgate, então, esse resgate desse período tão importante para nós e que carrega com ele valores atemporais que talvez sejam tesouros que a humanidade ainda há de descobrir. Então eu vejo realmente um baú dos tesouros em que nós recém estamos descobrindo, né? Dessa música que pode nos trazer tantos benefícios e tanto resgate humano, né? Humanamente falando, resgate de valores humanos. Bem, o Márcio nos trouxe um contexto histórico muito interessante que faz a gente refletir sobre todo esse movimento, assim como lá no nosso primeiro podcast, os professores Joseph e Catarina nos trouxeram um panorama também histórico sobre a música popular, a música folclórica. No nosso segundo podcast, a professora Renata e a professora Carla fizeram uma relação das características e dos elementos musicais, falando sobre os nossos aspectos mais individuais, e agora vocês nos trazendo esse bálsamo, né, de referência para a gente tomar contato com a música clássica. Então, Juliandra, gostaria que você nos trouxesse como podemos relacionar, né, esses elementos todos que o Márcio trouxe no aspecto histórico, que você nos trouxe no primeiro momento, diferenciando o clássico do erudito, para um aspecto um pouco mais individual, ou seja, ao ouvir essa música, né, seja ela barroca, seja ela neoclássica, seja Beethoven, seja Vivaldi, seja Mozart, o que podemos tomar contato, que experiências emocionais, psicológicas, podemos entrar em contato com essas experiências musicais, seja assistindo presencialmente uma orquestra, seja nos nossos aplicativos e streamings, no nosso fone de ouvido, nos transportes públicos e por aí vai. Então, eu vejo hoje como de fundamental importância essa reflexão do que estamos nos alimentando, porque a música é um alimento para o nosso veículo emocional. Paracelso, um filósofo e médico do Renascimento, traz uma frase bastante interessante que eu gostaria de trazer como referência para a nossa reflexão de agora, que é: faça do alimento o teu remédio. Trazendo para o nosso aspecto físico, é muito fácil a gente perceber, né? Quando a gente adoece, temos que ver o que está nos adoecendo. E muitas das nossas doenças vêm daquilo que estamos nos alimentando. Quais os alimentos, a qualidade dos alimentos, aquilo que faz com que o meu corpo tenha energia para que possa realizar suas atividades e desenvolver o nosso ser. Então, no aspecto físico é muito fácil. Quando eu adoeço, eu vou então no médico, vou numa nutricionista e vou então realizar um plano de mudanças de comportamentos, um plano de mudanças naquilo que eu estou fazendo para o meu corpo físico. Mudanças alimentares, de atitudes e de comportamentos, né? Gostaria de trazer esse mesmo paralelo para o nosso veículo emocional, porque vemos hoje quantas doenças emocionais nós temos. E qual será o remédio para essas doenças emocionais? Qual será o alimento que nós precisamos mudar? Qual será o alimento que a gente precisa modificar? Quais os comportamentos, as atitudes que precisamos modificar para que a gente volte novamente a uma saúde psíquica própria do ser humano, para que possa se desenvolver plenamente como um ser. E eu vejo na música clássica esse remédio. É uma oportunidade, então, de a gente reconhecer nesse grande baú, né, dos tesouros que eu falava antes, os aspectos, então, que eu vou poder utilizar, esse alimento mais saudável que eu vou poder utilizar
no meu campo emocional. O professor Miguel Ângelo Padilha, que é filósofo e professor de filosofia da Espanha, tem uma frase muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. E ele diz assim: os mestres de todos os tempos destacaram a importância do ser humano rodear-se de elementos belos e harmônicos, que expressam ideias nobres e elevadas, para que despertasse, ainda que inconscientemente, o que de similar há em nós, libertando do esquecimento o que há de mais nobre e belo no ser humano. E a minha reflexão de agora é: estamos nos alimentando com beleza? Estamos nos alimentando com harmonia ou não? Onde eu busco esse alimento para o meu veículo emocional, para a minha psique. E hoje vemos que essa música clássica, né, que nós estamos conversando hoje, que é o nosso tema, ela aos pouquinhos está voltando ao nosso cotidiano. Algumas coisas estão voltando, né? Mas muito a gente não conhece porque não está na mídia ou no que a gente normalmente tem como disponível, assim como os alimentos. Também tem muitas coisas que estão voltando, como toda essa alimentação orgânica, essa alimentação natural, porém temos muitas coisas que não são. Então a gente tem muitos alimentos disponíveis e hoje em dia a gente já está tendo a capacidade de escolher. Então eu trago essa escolha como algo também fundamental para nós seres humanos no aspecto emocional. O que estamos escolhendo escutar? O que estamos escolhendo conhecer? Porque quando a gente vai fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, a gente precisa conhecer muitas coisas que a gente não conhece, né, pelo bem da nossa saúde. E muitas vezes essa mudança de comportamento, ela é vital. Ou se faz, ou já não se vive mais, né? E eu vejo no aspecto emocional e psíquico da mesma forma. Precisamos mudar alguns comportamentos, precisamos procurar, precisamos conhecer outras formas de alimentos, né, para o nosso veículo emocional. E a música clássica é realmente um caminho maravilhoso de busca desse alimento mais saudável, em que traz beleza, traz harmonia, e em especial no classicismo, que o Márcio falava, traz a ordem. É uma música ordenada, que ao ouvirmos, imediatamente, inconscientemente, como diz o professor Miguel também, inconscientemente, ela ordena internamente o nosso veículo psíquico, sem que a gente perceba. Então, um próprio momento em que estamos ouvindo essa música de referência dos clássicos, imediatamente o nosso ser está se ordenando internamente, sem que a gente perceba. E, claro, que inconsciente é uma coisa, já está ouvindo, já tá valendo. Porém, a gente pode ir um pouquinho mais, falando do refinamento, podemos ir trazendo ao consciente o que estamos ouvindo. Podemos conhecer os compositores, as obras, em que contexto os compositores compuseram as suas obras. Muitas delas são obras descritivas. As 4 estações que o Márcio estava comentando antes é uma obra descritiva. Ela descreve um ciclo da natureza. Percebam que maravilhoso, que valioso é isso, em que podemos viver todo um ciclo da natureza, que não é só da natureza das 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, mas sim ciclos do próprio ser humano, onde a gente vai vivendo ciclos e podemos viver isso através da música. Então eu vejo como um bálsamo para a nossa psique. Esse reconhecimento desse tesouro da humanidade e trazendo como um alimento que podemos colocar diariamente na nossa vida. Colocar a nossa consciência para que cada vez a gente se aproxime mais. É como um ser distante a nós, em que a gente vai se aproximando. Como diz
Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, né? Quando a gente vai se aproximando daquele ser e a gente vai se relacionando com ele. Até o momento em que essa música se torne nosso amigo íntimo. E a gente não mais vê essa música como algo externo a nós, como algo somente de entretenimento e de divertimento, o que é hoje muito utilizada, né, a música como puro entretenimento e como puro divertimento. Não, a música para nós pode ser um amigo muito íntimo, em que nós podemos nos relacionar e termos todos os dias conosco, todos os dias vivenciando e nos relacionando com esse amigo que vai nos trazer, então, um caminho de purificação, um caminho de desenvolvimento e um caminho de elevação, buscando sempre arquétipos que trazem a música ou a arte, né? Que são os arquétipos da beleza e os arquétipos da harmonia. Muito interessante um dos aspectos que a Julie trouxe, né, sobre a ideia de Paracelso, né, sobre fazer essa analogia com a relação que nós temos do corpo, né, assim como os alimentos servem para curar, digamos assim, o nosso aspecto físico, também a música ela tem esse papel no aspecto emocional, psicológico como um todo, né, ela ajuda a nos harmonizar. Uma coisa que eu lembrei é que a palavra concerto, né, que foi também desenvolvida nesse período do Renascimento, concerto, no italiano, ela tem mesma ideia, né, de concertar mesmo com S. Os renascentistas, eles se inspiraram no passado, né, no caso, os antigos gregos, através da teoria dos afetos. E a teoria dos afetos, então, através dessa ideia de recuperação de entendimento dessa teoria dos afetos, era a de trabalhar com afetos opostos, compreendendo essa harmonia por oposição desses afetos opostos. E a gente, então, harmonizaria o nosso canal psicológico, psíquico, né, através dessa vivência desses sentimentos, desses afetos ou sentimentos opostos num nível psicológico, né? Então é como se a gente tivesse, através da fruição de uma grande obra de arte musical, a possibilidade de viver algo a nível inconsciente, que nós estivéssemos nos antecipando, né, a nossa vivência a nível emocional, de forma que quando a gente tiver alguma vivência a nível emocional nas nossas vidas, o nosso plano psíquico ou psicológico já, de alguma forma, se antecipou a isso através da fruição de uma obra de arte de tal grau de elevação, né? É como se nós estivéssemos já preparados psicologicamente para viver uma vida, né, que tem as suas provas, suas dificuldades, né? Para isso também serve a música, para nos fortalecermos psicologicamente. Vocês disseram coisas maravilhosas e trouxeram reflexões também maravilhosas para que a gente entendesse melhor a importância da música clássica, da música erudita na nossa vida de um modo geral. E quando eu me recordo das músicas clássicas que eu gosto de ouvir, por exemplo, em muitos casos há músicas clássicas que são apenas instrumentais e isso gera um processo imaginativo, é algo diferente. E uma música que tem letra, seja de qualquer estilo, ela nos estimula, nos leva pelas mãos, pela alma, pela nossa consciência, isso em relação a uma música que tem beleza, uma música boa, digamos assim, porque existe sim uma música boa e uma música ruim, assim como existe comida boa e comida ruim. Então uma letra boa nos leva a imaginar lugares, pessoas, experiências, deuses, a humanidade como um todo, enfim, histórias maravilhosas. Já a música clássica, ela faz o mesmo, porém ela não tem letra. Então, ela nos conduz através da sua harmonia, da sua melodia, do seu ritmo e talvez nos traga um processo de imaginação, porque não tem uma letra ali e a gente imagina lugares, sentimentos, enfim, experiências também. Gostaria que vocês falassem da importância de nos aproximarmos mais desse tipo de música que nós falamos ao longo do nosso podcast, ou seja, as músicas clássicas, atemporais, mais harmoniosas, melódicas e mais vibrantes também, como o Márcio bem colocou em algum momento, ou seja, elas têm um poder tremendo que indubitavelmente nos traz um conhecimento de nós próprios e um equilíbrio maior dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, como vocês falaram
ao longo de todo o nosso podcast. Legal é que hoje em dia a gente vive, né, num contexto onde é muito fácil ter acesso à música clássica, né, através da internet, e existem também, sobretudo em cidades onde tem orquestra, né, o acesso muitas vezes gratuito a concertos, né, de música clássica e tudo mais. Então, hoje em dia já não há mais desculpa para a gente, né, não poder entrar em contato com essa música. Eu diria assim que em algum momento a gente deixasse de lado as opiniões, né, que a gente escuta muitas vezes, que música clássica é para isso, é para aquilo, a gente cresce ouvindo algumas afirmações um pouco preconceituosas até com relação à música clássica. Eu mesmo, né, era um certo, quando eu era bem novinho, né, na escola, eu era um tanto estranho entre os meus amigos, né, talvez um dos únicos que se relacionava com música clássica, né, e ninguém entendia isso muito bem, mas eu diria que, em primeiro lugar, deixasse de lado as opiniões, né, e fizesse uma experiência sincera, experimentando as músicas de diferentes épocas, né, porque dentro desse universo que nós chamamos de música clássica, tem muitos tipos de música, né, a música clássica, diferente do que alguns preconceitos nos trouxeram, de que é uma música para acalmar, para dormir, que é uma música para pessoas mais velhas, ela pode ser uma música extremamente estimulante, extremamente vibrante, né? A gente precisa simplesmente entrar em contato e fazer as nossas escolhas, né? Descobrir a música de um Vivaldi, de um Bach, que tipo de experiência interna elas nos causam, né? Uma quinta sinfonia de Beethoven é algo extremamente estimulante, né? Enquanto eu posso querer, de repente, um momento de mais elevação, contato com o sagrado, com algum sentimento de devoção, eu posso escutar um Bach, né? Uma cantata de Bach, ou eu posso buscar outro tipo a gente pode experimentar diversos tipos de sentimentos e experiências estéticas, conhecendo diferentes compositores e começando a escolher os seus preferidos, né? É um primeiro passo, né? De repente eu começo a descobrir que eu gosto muito de Brahms, eu gosto muito de tal instrumento, gosto muito de música para piano. Se eu não fizer essa garimpagem, né, dentro desse universo enorme que é a música clássica, eu não vou descobrir o que é isso, né? Então a gente precisa, eu diria que a gente fizesse esse tipo de experimento, né? Conhecendo os diversos períodos, os diversos compositores, os diversos gêneros, os diversos instrumentos, as diferentes sonoridades, né? Para ver o que a gente gosta mais e fazer a nossa própria playlist ali no Spotify, por exemplo, a nossa própria seleção, né? E aí, conforme a gente vai selecionando aqueles preferidos, de repente vai aparecendo novos preferidos e assim por diante. Mas a gente precisa fazer essa relação sincera e honesta, né, com o que a gente está vivendo internamente com a música. A música é, em primeiro lugar, uma vivência interna. Dentro disso, perceber que a música é um ser vivo. E como um ser vivo, ele transmite uma mensagem. Então, os compositores, quando compunham suas obras, sempre existia uma mensagem a ser transmitida. E como não tem letra, como o Danilo comentou, realmente ela vai nos exigir um maior refinamento da nossa escuta e da nossa percepção interior. Então, quando a gente se relaciona com alguma música, quando estamos escutando algo, sempre abrir o nosso coração, abrir a nossa alma e perguntar: o que você quer me transmitir nesse momento, né? Como vou me relacionar contigo? Através, então, dessa relação íntima, como eu falei antes, que a gente vai traçando, né? Vai abrindo essa relação íntima com a música como um ser vivo. E como o Márcio comentou, é importante conhecer um pouco dos períodos, né? E hoje a informação é super, ela está ao alcance de todos, então entrar lá, bota uma linha do tempo da história da música ocidental. A gente vai ter lá o período, então, antigo, depois vem a Idade Média, Renascimento, Classicismo, Romantismo, Impressionismo, onde dentro de cada um desses períodos vamos ter compositores de referência. E isso também está ao alcance de todos. Onde a gente vai buscar em cada um deles
E aí a gente está trazendo a música clássica, né, como aquela que perdura no tempo, ou seja, não só do período do classicismo, a música clássica é aquela que perdura, ou seja, uma música do impressionismo, lá de Debussy, por exemplo, de Saint-Saëns, que até hoje nós temos, e as grandes orquestras executam, os grandes balés também, que até hoje nós temos de referência. E ela é, sim, uma música clássica, uma música que vem até hoje a nós. Então é importante, sim, conhecer um pouquinho. E não é difícil, porque está tudo pronto hoje. Mas o caminho do esforço, do nosso esforço, não é receber tudo pronto. É a partir do que nós começamos a compreender dentro dessa linha do tempo, dentro dos compositores, aí sim buscar. Bom, vou conhecer quem é esse tal de Claude Debussy. Lá, quem é esse Claude Debussy? Quem foi ele? Em que país ele viveu? Em que momento? Quais as músicas mais tocadas de Claude Debussy? E aí eu vou me relacionando com ela. Mas realmente a gente tem que fazer um movimento. É um movimento nosso em busca de. E aí, como o Márcio comentou, que eu vejo como muito importante também, a gente vai começando a ter os nossos preferidos, e nós temos, de acordo com a nossa natureza humana, de acordo até com o momento em que estamos vivendo. E de acordo com o momento que estamos vivendo, existem inclusive músicas que nos ajudam a passar pelos nossos momentos de vida. E a gente vai mudando. Eu já tive muitos momentos onde eu amava tal compositor, que eu só queria escutar, e de repente eu quero outro. Mas são os nossos momentos de vida, né? Os nossos ciclos de vida humana, onde a música ela vai nos acompanhando, esse alimento ele vai mudando também. E a gente, claro, com uma maior gama de conhecimento, eu tenho como escolher. E quando a gente começa a se relacionar, em certos momentos da vida, a nossa própria alma, ela pede, agora eu quero escutar as 4 estações. Agora eu quero escutar o verão. Agora eu quero escutar o inverno. E a nossa alma vai pedindo. Mas precisamos nos aproximar e conhecer. Bem, Juliandra, Márcio e também Danilo, quero agradecer muito vocês pela presença aqui no nosso último episódio no podcast. Essas últimas reflexões que vocês trouxeram casam, né, com as reflexões que Carla e Renata, Joseph e Catarina também trouxeram nos outros podcasts, ou seja, todo ato de escuta, seja popular, seja clássico, seja para as referências psicológicas ou buscar a música para construir a nossa alma, como bem nos colocou no segundo episódio a Carla e a Renata, necessita de uma postura filosófica, de uma reflexão com o que vamos fazer com aquilo que estamos escutando, assim como o que vamos fazer com aquilo que estamos lendo, com aquilo que estamos pensando, com aquilo que estamos sentindo e como vamos levar tudo isso, né, todo esse cabedal humano para as nossas vidas, para o nosso dia a dia e integrar, né, como bem falou nesse grande exercício de balança, de harmonia por oposição, como bem colocou o Márcio, né, como nos ensinam os gregos em tantas áreas, né, como vamos levar isso para viver a nossa vida e construir essa grande harmonia dinâmica no nosso dia a dia. Bem, Juliandra e Márcio, quero agradecê-los pela presença aqui em nosso podcast, nesse encerramento da série do Dia Mundial da Música. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Pedro, Danilo, muito obrigado. Disponha, Márcio. Obrigado também a vocês dois e ao Pedro. E, claro, sejam sempre muito bem-vindos. Para aqueles que queiram nos contatar, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta também acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Sinfonia número 8 em Sol Maior, Adágio.